FUVEST, segunda fase, enunciação e discurso. Bom, vamos lá para o nosso enunciado. Retire do texto duas características linguísticas que permitem classificá-lo como artigo de divulgação científica. Então, vamos lá, pessoal. Ele está pedindo duas características. Eu vou identificar mais do que duas? Vou, mas na hora da minha resposta, de montar minha resposta, eu vou colocar duas. Por que isso? Porque se ele está pedindo duas e você trouxer três e uma delas estiver errada, ela vai anular a sua certa, tá? Então, se o enunciado está pedindo dois, a gente vai trazer dois. Se estiver pedindo três, a gente vai trazer três, beleza? O quanto o enunciado estiver solicitando. Então, vamos lá. A preferência pela mão esquerda ou direita provavelmente é resultado de um processo complexo que envolve fatores genéticos e ambientais. O novo estudo, fruto de uma colaboração internacional, é a maior análise genética focada em canhotos da história. Utilizou dados de 1,7 milhão de pessoas, extraídos de bancos, aí tem 2 bancos que extraíram. Vejam que aqui a gente tem argumentos sólidos validados por 2 bancos de pesquisa sérios reconhecidos internacionalmente. Comparando os genomas de destros, canhotos e ambidestros, a equipe descobriu que há 41 pares de bases ligados às chances de uma pessoa ser canhota e 7 relacionados a ambidestros. Um par desses é, grosso modo, uma letrinha do DNA, A, T, C ou G. Cada gene contém uma instrução para fabricar uma proteína. Uma mudança em uma única letrinha do gene, vejam que também tem termos técnicos, como gene, mas ele vai dando explicações pra gente, que são como letrinhas para tornar esse texto mais palatável para um público leigo. Então, o gene é capaz de mudar a sequência de tijolinhos que constroem essa proteína e, por tabela, sua função. Ou seja, o que os geneticistas encontraram foram 41 letrinhas de DNA que aparecem só em pessoas canhotas. Daí até saber o que exatamente essas letrinhas mudam é outra história. Veja que o texto também está escrito em terceira pessoa, né, que é a marca de impessoalidade. Então vamos lembrar um artigo de divulgação científica. Ele é um texto expositivo e argumentativo que vai ser construído a partir de pesquisas e resultados de investigações científicas sobre um determinado assunto. O objetivo do texto de divulgação, do artigo de divulgação científica, é difundir os conhecimentos desenvolvidos pela ciência. Então, vamos ver as características linguísticas que a gente encontra num texto, num artigo de divulgação científica. Uma linguagem clara, objetiva e impessoal, para que ela seja acessível aos leigos, a quem não domina o assunto. Verbos na terceira pessoa, que vão marcar essa impessoalidade. O uso da norma padrão da língua, presença de termos técnicos da área, mas que vão ser explicados aí, né, para as pessoas leigas, e argumentos baseados em dados confiáveis. Então vejam que eu listei aqui 5 características linguísticas de um artigo de divulgação científica. Todas elas estão presentes no nosso texto, mas o enunciado está pedindo 2 características linguísticas. Então, para a nossa resposta, a gente vai trazer apenas 2. Então, olha lá, o texto do Becarminato, a gente pode começar a nossa resposta partindo, né, de informações que a gente tem, pode ser classificado como artigo de opinião científica, a gente parte do enunciado, né, olha lá, permitem classificá-lo como artigo de divulgação científica. Pois, e aí a gente vai apresentar 2 características que podem ser qualquer uma dessas. Eu trouxe aquelas características associadas às informações do texto. Presença de impessoalidade expressa pelo uso da terceira pessoa do singular. Apresenta objetividade. Apresenta o uso de termos técnicos. E aí eu mostro quais, como gene, genomas, DNA. E apresenta vocabulário simples para tornar a informação acessível a um público leigo. Vejam que eu trouxe aí 4 informações linguísticas. A gente vai selecionar 2 dessas e montar a nossa resposta. Maravilha? Até mais!